nada com Deus. Olá, que a paz seja convosco. Eu espero que você esteja muito bem. Hoje iniciaremos a leitura do livro de Ezequiel e leremos os capítulos 1, 2, 3, 4 e 5, porque alguns capítulos são bem pequenos, ok? Então, vamos à leitura. Ezequiel, capítulo 1. Ora, sucedeu no 30º ano, no 4º mês, no 5º dia do mês, enquanto eu estava entre os cativos, junto ao rio Quebar, que os céus se abriram e eu vi visões de Deus. No 5º dia do mês, que era o 5º ano do cativeiro do rei Jeoaquim, a palavra do Senhor veio expressamente a Ezequiel, o sacerdote, filho de Buzi, na terra dos caldeus, junto ao rio Quebar, e a mão do Senhor estava ali sobre ele. E eu olhei, e eis que um redemoinho de vento veio do norte, uma grande nuvem e um fogo se revolvendo, e um brilho estava sobre ele, e saía do seu meio como cor de âmbar, que saía do meio do fogo. Também saído do seu meio veio a semelhança de 4 seres viventes, e esta era a sua aparência. Eles tinham a semelhança de um homem, e cada um tinha 4 faces, e cada um tinha 4 asas. E os seus pés eram pés retos, e a sola dos seus pés era como a sola do pé de um bezerro, e eles cintilavam como a cor de bronze polido. E tinham as mãos de homem debaixo das suas asas, nos seus 4 lados, e as 4 tinham suas faces e suas asas. Suas asas estavam unidas uma à outra, elas não se viravam quando iam, e ia cada uma reto para frente. Quanto à semelhança de suas faces, as 4 tinham a face de um homem e a face de um leão do lado direito, e as 4 tinham a face de um boi do lado esquerdo, e as 4 também tinham a face de uma águia. Assim eram as suas faces, e suas asas estavam esticadas para cima. As 2 asas de cada uma eram unidas uma à outra, e 2 cobriam seus corpos. E elas seguiam reto em frente, para onde o Espírito havia de ir, elas iam. E elas não se viravam quando iam. Quanto à semelhança das criaturas viventes, sua aparência era como a de carvões em brasas de fogo, e como a aparência de lâmpadas que ia para cima e para baixo entre as criaturas viventes, e o fogo era brilhante, e o fogo saía adiante relâmpagos. E as criaturas viventes corriam e voltavam como a aparência de um clarão de relâmpago. Agora, enquanto eu contemplava as criaturas viventes, eis que uma roda sobre a terra junto às criaturas viventes, com suas 4 faces, a aparência das rodas e de sua obra era como a cor de berilo, e as 4 tinham uma semelhança, e a sua aparência e a sua obra eram como se houvesse uma roda no meio de uma roda. Quando elas iam sobre seus 4 lados, e eles não se viravam quando iam. Quanto a seus aros, eram tão altos que eram medonhos, e seus aros eram cheios de olhos ao redor das 4. E quando as criaturas viventes iam, as rodas iam junto a elas, e quando as criaturas viventes eram levantadas da terra, as rodas eram levantadas. Onde quer que o Espírito fosse, elas iam.
lá estava o seu espírito para ir, e as rodas eram levantadas defronte delas, porque o espírito da criatura vivente estava nas rodas. Quando aquelas iam, estas iam, e quando aquelas paravam, estas paravam. E quando aquelas eram levantadas da terra, as rodas eram levantadas defronte delas, porque o espírito da criatura vivente estava nas rodas. E a semelhança do firmamento sobre a cabeça da criatura vivente era como a cor de um terrível cristal estendido por cima sobre as suas cabeças. E debaixo do firmamento estavam as suas asas retas, uma em direção à outra, cada uma tinha duas que lhe cobriam deste lado, e cada uma tinha duas que cobriam daquele lado os seus corpos. E enquanto elas iam, eu ouvi o barulho das suas asas, como o barulho de grandes águas, como a voz do Todo-Poderoso, uma voz de discurso, como o barulho de um exército. Quando elas paravam, elas abaixavam as suas asas. E houve uma voz vinda do firmamento que estava sobre as suas cabeças, quando elas pararam e abaixaram em suas asas. E sobre o firmamento que estava sobre suas cabeças, havia a semelhança de um trono, como a aparência de uma pedra de safira, e sobre a semelhança do trono estava uma semelhança como a aparência de um homem sobre ele. Eu vi como a cor de âmbar, como a aparência de fogo por dentro dele, ao redor, desde a aparência de seus lombos para cima, e desce a aparência de seus lombos para baixo. Eu vi como se fosse uma aparência de fogo, e ela tinha um brilho ao redor, como a aparência do arco que há na nuvem no dia da chuva. Assim era a aparência do brilho ao redor. Esta era a aparência da semelhança da glória do Senhor, e quando eu vi, caí sobre minha face e ouvi uma voz que falou. Ezequiel capítulo 2. E ele me disse: Filho do homem, põe-te sobre os teus pés, e eu falarei contigo. E o Espírito entrou em mim quando ele falava comigo, e me pôs sobre meus pés, para que eu ouvisse aquele que falava comigo. E disse-me: Filho do homem, eu te envio aos filhos de Israel, a uma nação rebelde que se rebelou contra mim. Eles e seus pais têm transgredido contra mim até o dia de hoje, porque eles são filhos imprudentes e duros de coração. Eu te envio a eles, e tu lhes dirás: Assim diz o Senhor Deus. E eles, quer ouçam ou deixem de ouvir, porque eles são uma casa rebelde, mesmo assim não hão de saber que houve um profeta entre eles. E tu, filho do homem, não os temas, nem temas as suas palavras, ainda que sarça e espinhos estejam contigo, e habites entre os escorpiões. Não temas as suas palavras, nem te assustes com os seus olhares, embora sejam uma casa rebelde. E tu lhes falarás as minhas palavras, quer eles ouçam ou deixem de ouvir, pois são muito rebeldes. Mas tu, filho do homem, ouve o que eu te digo a ti. Não sejas rebelde como a casa rebelde. Abre a tua boca e come o que eu te dou. E quando eu olhei, eis que uma mão me foi enviada, e eis que um rolo de livro estava nela. E ele estendeu diante de mim, e ele estava escrito por dentro e por fora.
e o escrito ali eram lamentos e lutos e ais. Ezequiel capítulo 3. Além disso, ele me disse: Filho do homem, come o que tu encontrares, come este rolo, e vai falar à casa de Israel. Assim eu abri a minha boca, e ele me fez comer aquele rolo. E disse-me: Filho do homem, dá de comer ao teu ventre e enche as tuas entranhas com este rolo que eu lhe dou. Então eu o comi, e era na minha boca como o mel para a doçura. E disse-me: Filho do homem, vai, entra na casa de Israel e fala com as minhas palavras a eles. Porque tu não és enviado a um povo de estranha fala ou de língua difícil, mas à casa de Israel. Nem as muitas pessoas de fala estranha e de dura linguagem, cujas palavras não possas entender. Certamente, se eu te tivesse enviado a eles, teriam te ouvido. Mas a casa de Israel não te ouvirá, pois eles não me ouvirão, pois todos da casa de Israel são imprudentes e duros de coração. Eis que eu tenho feito tua face forte contra as faces deles, e a tua testa forte contra as testas deles. Como um diamante mais duro do que a pedra, fiz a tua testa. Não os temas, nem te assustes com os seus olhares, embora sejam uma casa rebelde. Além disso, ele me disse: Filho do homem, todas as minhas palavras que eu devo falar a ti, recebe-as no teu coração e ouve com teus ouvidos. E vai, chegue-se àqueles do cativeiro, aos filhos do teu povo, e fala a eles e lhes diga: Assim diz o Senhor Deus, quer eles ouçam ou deixem de ouvir. Então o Espírito me trouxe e eu ouvi por detrás de mim uma voz de grande correria dizendo: Bendita seja a glória do Senhor desde o seu lugar. Eu ouvi também o barulho das asas das criaturas viventes que tocavam umas nas outras, e o barulho das rodas defronte delas e o barulho de grande correria. Então o Espírito me levou e me levou embora, e eu me fui em amargura no calor do meu espírito, porém a mão do Senhor era forte sobre mim. Então eu vim até aqueles do cativeiro de Tel-Abibe, que habitavam junto ao rio Quedar, e eu me assustei onde eles se sentavam e permaneci lá atônito entre eles por 7 dias. E sucedeu ao fim de 7 dias que a palavra do Senhor veio a mim dizendo: Filho do homem, eu te fiz vigia sobre a casa de Israel, portanto ouve a palavra da minha boca e deles o meu aviso. Quando eu disser ao perverso: tu certamente morrerás, e tu não o avisares, nem falares para advertir o perverso acerca do seu caminho perverso, para salvar a sua vida, este homem perverso morrerá na sua iniquidade, mas o seu sangue eu exigirei da tua mão. Ainda assim, se avisares ao perverso e ele não se afastar da sua perversidade e do seu caminho mau, ele morrerá na sua iniquidade, mas tu livraste a tua alma. Novamente, quando um homem justo se afastar da justiça e cometer a iniquidade, e eu puser uma pedra de tropeço diante dele, ele morrerá, porque tu não o avisaste. Ele morrerá do seu pecado, e suas justiças que ele tiver praticado não serão lembradas,
mas o seu sangue eu o requererei da tua mão. Todavia, se tu advertires o homem justo, para que o justo não peque, e ele não pecar, certamente viverá, porque ele foi avisado, e tu livraste a tua alma. E a mão do Senhor estava ali sobre mim. Ele me disse: levanta-te, vai adiante para dentro da planície, e lá eu falarei contigo. Então levantei-me e fui adiante para dentro da planície, e eis que a glória do Senhor estava ali, como a glória que eu vi junto ao rio Quebar, e caí sobre a minha face. Então o homem entrou em mim e me pôs sobre meus pés, falou comigo e me disse: vai, encerra-te dentro da tua casa. Mas tu, ó filho do homem, eis que porão faixas sobre ti e te ligarão com elas, e tu não sairás entre eles. E eu farei com que a tua língua se pegue ao céu da tua boca, para que tu fiques mudo, e não sejas para ele um reprovador, porque eles são uma casa de rebeldes. Mas quando eu falar contigo, abrirei a tua boca e tu lhes dirás: assim diz o Senhor Deus: aquele que ouvir, que ouça, e aquele que deixar de ouvir, que deixe, porque eles são uma casa rebelde. Ezequiel capítulo 4. Tu também, filho do homem, toma uma telha e coloca diante de ti e grava sobre ela a cidade, a própria Jerusalém, e põe um cerco contra ela e edifica um forte contra ela e molda um monte contra ela. Também coloca um acampamento contra ela e põe arietes contra ela ao redor. Além disso, toma para ti uma panela de ferro e põe-na por muro de ferro entre ti e a cidade, e põe tua face contra ela, e ela estará cercada, e tu porás cerco contra ela. Isto será um sinal para a casa de Israel. Deitar-te também sobre o teu lado esquerdo, e põe a iniquidade da casa de Israel sobre ele, de acordo com os números dos dias que te deitaste sobre ele, tu suportarás suas iniquidades. Porque eu tenho assinalado sobre ti os anos da sua iniquidade, de acordo com o número dos dias, 390 dias. Assim tu suportarás a iniquidade da casa de Israel. E quando os tiveres cumprido, deita-te novamente sobre o teu lado direito e suportarás a iniquidade da casa de Judá por 40 dias. Eu tenho designado para ti um dia para cada ano. Portanto, coloca a tua face em direção ao cerco de Jerusalém, e o teu braço estará descoberto, e tu profetizarás contra ela. E eis que coloquei faixa sobre ti, e tu não te virarás de um lado para o outro, até que eu tenhas terminado os dias do teu cerco. Toma também para ti trigo e cevada, e feijão, e lentilha, e painço, e pelos, e coloca-os em uma vasilha, e faze-te o pão, de acordo com o número dos dias que tu te deitares sobre o teu lado. 390 dias tu comerás disso. E o teu alimento que comerás será de peso de 20 shekels por dia, de tempo em tempo tu a comerás. Também beberás a água por medida, a sexta parte de um hin, de tempo em tempo beberás. E tu comerás como bolos de cevada, e os cozinhará com o esterco que sai do homem, à vista deles.
E o Senhor disse: assim mesmo comerão os filhos de Israel o seu pão contaminado entre os gentios para onde os lançarei. Então eu disse: ah, Senhor Deus, eis que a minha alma não tem sido poluída, porque desde a minha juventude até agora nunca comi daquilo que morre por si mesmo ou que é rasgado em pedaços, nem carne abominável entrou na minha boca. Então ele me disse: eis que dei-te esterco de vacas em lugar de esterco de homem, e tu prepararás o teu pão com ele. Além disso, ele me disse: filho do homem, eis que eu quebrarei o báculo de pão em Jerusalém, e eles comerão o pão por peso e com cuidado, e a água beberão por medida e com espanto, para que eles tenham falta de pão e de água e se espantem uns com os outros e se consumam por suas iniquidades. Ezequiel capítulo 5. E tu, filho do homem, toma uma faca afiada, toma uma navalha de barbeiro e faze-a passar sobre a tua cabeça e sobre a tua barba. Então toma uma balança de pesar e divide o cabelo. Tu queimarás com fogo uma terça parte no meio da cidade, quando os dias do cerco se cumprirem. E tu tomarás uma terça parte e feri-la-ás ao redor com uma faca, e uma terça parte espalharás ao vento, e eu desembainharei uma espada atrás deles. Tu também tomarás dali um pequeno número e atá-lo-ás às suas saias. Então toma deles novamente e lança-os no meio do fogo, e queimando-os no fogo, pois dali sairá um fogo que entrará em toda a casa de Israel. Assim diz o Senhor Deus: esta é a Jerusalém, eu a coloquei no meio das nações e das terras que estão ao redor dela. E ela mudou seus juízos em perversidade mais do que as nações, e os seus estatutos mais do que os países que estão ao redor dela, porque rejeitaram os seus juízos e os seus estatutos e não andaram nele. Portanto, assim diz o Senhor Deus: porque multiplicastes mais do que as nações que estão ao redor de vós, e não andaste nos meus estatutos, nem guardastes os meus juízos, nem fizestes de acordo com os juízos das nações que estão ao redor de vós. Portanto, assim diz o Senhor Deus: eis que eu mesmo, estou contra ti e executarei juízo no meio de ti à vista das nações. E eu farei contigo o que nunca fiz, nem voltarei a fazer coisa alguma, nem semelhantemente por causa de todas as tuas abominações. Portanto, os pais comeram a seus filhos no meio de ti, e os filhos comeram a seus pais, e eu executarei juízo em ti, e a todos os teus remanescentes eu espalharei a todos os ventos. Portanto, como eu vivo, diz o Senhor Deus, certamente porque tens contaminado o meu santuário com as tuas coisas detestáveis e com todas as tuas abominações, por isso eu também te diminuirei, nem meu olho poupará, nem terei pena alguma. Uma terça parte para ti morrerá com a peste, e com fome será consumida no meio de ti. E uma terça parte cairá pela espada ao redor de ti, e eu espalharei uma terça parte a todos os ventos, e desembainharei a espada atrás deles. Assim minha ira se cumprirá, e eu farei minha fúria descansar sobre eles, e me consolarei, e saberão que eu, o Senhor, tenho falado isso no meu zelo,
quando eu tiver cumprido as minhas fúrias neles. Além disso, eu farei de ti lixo e vergonha entre as nações que estão ao redor de ti, à vista de todos os que passarem. Então ele será uma vergonha e um escárnio, uma instrução e um espanto às nações que estão ao redor de ti, quando eu executar juízos em ti na ira e na fúria e com repreensões furiosas. Eu, o Senhor, tenho falado isso. Quando eu enviar sobre eles as malignas flechas da morte, que servirão para a destruição deles, e as quais eu enviarei para vos destruir, e aumentarei a fome sobre vós, e vos quebrarei o báculo do pão. Assim eu enviarei sobre vós a fome e animais malignos, e eles te desolarão, e peste e sangue passarão por ti, e trarei a espada sobre ti. Eu, o Senhor, tenho falado isso. Amém? Então, lemos aí 5 capítulos do livro de Ezequiel. Ezequiel começa o seu sacerdócio, né? E também como profeta, quando ele tem 30 anos, e ele é um cativo também. Então, esse é o cenário, né? Ele saiu lá da terra dele de Jerusalém, ele torna-se cativo em Babilônia, e ele se torna cativo pouco antes do tempo em que os sacerdotes iniciavam os seus serviços para o Senhor, né? Então ele inicia, quando ele está no cativeiro, com 30 anos, ele inicia o seu ministério e o Senhor dá uma visão a ele e ele come os rolos, né? E isso é para nós como se, olha, é necessário que a palavra entre nós, que nós consigamos nos alimentar com ela, né? Quando o Senhor diz assim, nem só de pão viverá o homem, mas de toda a palavra que sai da boca do Senhor. Hoje, como nós obtemos a saída da palavra para nós? Através da leitura da Bíblia. E os rolos significavam isso, né? O Senhor falando conosco. Então o Senhor diz a Ezequiel: olha, alimente-se da minha palavra e eu te enviarei a um povo rebelde, né? O Senhor avisa Ezequiel que a vida dele não vai ser fácil, que o povo é rebelde, né? Está ali cativo num ambiente muito ruim, numa projeção de futuro péssima, então que ele deve estar ali conversando com o povo. Então ele avisa a Ezequiel que a tarefa dele não vai ser fácil, mas que o Senhor vai capacitá-lo. Então o Senhor traz o sobrenatural sobre ele, né? A palavra de Deus diz que o Espírito então vem habitar nele, capacita para que ele possa cumprir o seu chamado, aquilo que o Senhor o chamou para fazer da melhor forma possível. E assim é conosco também. Ele nos capacita, ele nos chama, ele nos capacita, ele nos alimenta através da palavra dele, e que nós possamos estar então nos colocando nesta posição para ver os céus abertos, o Senhor assentado no seu trono, e que nós possamos também nos alimentar para sermos este canal de bênçãos, né? Canal de admoestação, de exortação, enfim, o nosso papel é esse, coma, né? Quando o Senhor diz coma, então Ezequiel come, tá bom? Eu sei que tem muito mais coisa, né? O Senhor é um texto riquíssimo de muitas revelações do Senhor, e eu sei que o Senhor vai revelar o que ele desejar ao seu coração, tá bom? Ao nosso coração, né? Eu quero também receber. Então vamos orar? Pai, muito obrigada por esta palavra, uma palavra rica em ensinamentos para nós.
sabemos que a capacitação vem exclusivamente do Senhor, nada podemos fazer sem a tua capacitação. O próprio Senhor Jesus veio e disse: sem mim nada podeis fazer. Então nós carecemos deste upgrade aí do Senhor, né? Dessas ferramentas, das armaduras, para que nós possamos cumprir com aquilo que é da sua vontade, Pai. Então, que nós possamos fazer a nossa parte, né? Que é buscar ao Senhor enquanto podemos achá-lo, que é compreender quem é o Senhor, ouvir o seu coração, saber que tipo de caráter é o seu através do alimento que o Senhor nos dá, que é a tua palavra. Então, muito obrigada, Senhor, nos ajuda, nos anima, Senhor. Às vezes nós olhamos e as coisas são complicadas, mas nós sabemos que o Senhor descomplica todas as coisas, decodifica aquilo que para nós às vezes é um simbolismo sem entendimento, né? Então, até nas parábolas que o Senhor Jesus trazia, depois ele falava, né? Se achegue aqui a mim e a vós, né, será dado o entendimento. Então, estamos nos achegando, Pai, buscando para que o Senhor dê a decodificação, às vezes, de situações muito, muito complicadas que só o Senhor pode trazer a solução perfeita, a melhor solução. Eu te louvo, eu te agradeço, Pai, por esses dias nós comemoramos o dia das nossas mães, né? Que o Senhor possa estar abençoando cada mãe, derramando da tua sabedoria, que é a melhor coisa que nós podemos receber, e que cada uma consiga, através do Espírito Santo aí, cuidar da sua família da melhor forma. Muito obrigada, Senhor. Eu te louvo e te agradeço. Gratidão por todas as coisas, por todas. Tudo maravilhosamente perfeito é aquilo que o Senhor faz. Sou grata, Pai. Gratidão porque o Senhor nos perdoa, porque o Senhor nos vê, nos ouve, o Senhor nos abençoa. Eu amo o Senhor. Muito obrigada, Pai. Em nome de Jesus. Amém. Amém? Então, nos vemos no próximo vídeo. Acredito que conseguiremos ler mais 5 capítulos, ok? E vamos em frente. Fique na paz.